Olá, pessoal, bom dia. Hoje é um domingo especial, mais um domingo especial, que a gente dá continuidade ao Livro dos Médiuns, hoje com a nossa aula de número 24, não é isso, Marco? Aula 24? Isso, 24. Isso, sejam todos muito bem-vindos. Namastê, Marco. Atman Namastê, vou colocar a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Está vendo? Sim. Perfeito. Atman Namastê, estamos hoje falando sobre o capítulo 17, capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, dos itens 221 e 222, aula 24, ok? Vamos lá. Vamos começar sobre um texto de reflexão e reforço do que nós já explicamos em aulas passadas. Mesmo sem estar dotado de uma ou mais mediunidades ostensivas, o homem aperfeiçoar-se com ensinamentos referenciados nos livros e através dos oradores que servem a esse propósito. A todos é dado a oportunidade de aprendizagem e conhecimento da verdade. Saibamos identificar esses recursos que nos são disponibilizados em todos os tempos, em todos os povos e em todos os lugares. Saibamos identificar, assimilar, praticar e agradecer as concessões e graças trazidas pela espiritualidade maior, nos aproximando e nos trazendo a unidade da consciência em Deus. Na realidade, isso reforça as coisas que a gente já vem falando nas aulas anteriores. Vamos iniciar vendo a orientação e alerta dos espíritos para a perda ou suspensão da mediunidade da pessoa estendida a todas as demais mediunidades. Repara, como eu falei para vocês na aula passada, Kardec dá muita ênfase à psicografia, tá? Então, quando não há uma abordagem para as demais mediunidades, a gente recorre a outros autores, tá certo? Então, mas a gente pode estender, sim, tá, o que é explicado na psicografia para outras mediunidades, outros tipos. Então, na questão 220, a perda ou suspensão da mediunidade pode ser momentânea, devido a algum estresse orgânico, desequilíbrio psíquico e ou energético, ou má utilização de suas faculdades. Nesses casos, os bons espíritos deixam de assisti-lo à sua recuperação e ou sintonizar de consciência para o trabalho no bem ao próximo, ok? Então, fica claro que é possível perder, sim, ou haver uma suspensão temporária da mediunidade, normalmente por estresse orgânico, por isso que é necessário o médium estar sempre atento, não só à sua saúde, mas principalmente bebendo bastante água. A água gravitaciona fluido vital, tá? A ciência ainda vai entender isso. Então, é fundamental ou então, se houver qualquer desequilíbrio psíquico ou energético, tá certo? Então, a pessoa foi acometida de alguma doença, e aí os espíritos deixam claro que seria bom ela dar uma pausa para repousar, para depois voltar às atividades, que existe, sim, desgaste físico durante os trabalhos mediúnicos, ok? Os médios que têm perda ou suspensão de sua mediunidade, por muitas vezes estão sendo colocados à prova para afirmar sua perseverança em ser digno de estar medianeiro
das bênçãos da espiritualidade superior. Resignação e prece são os antídotos. Normalmente, quando ocorre a suspensão por critério da espiritualidade superior, devido a algum deslize do médium, normalmente é alguma coisa ligada a orgulho e vaidade. Tá? Então, o médium tem que estar sempre atento a esse fato e estar sempre entendendo que a prece é o pedido de estar sempre em condições de trabalho. Ok? Olha o que a espiritualidade diz. Não vos habitueis a fazer nada senão por nós. Então, os espíritos deixam claro que o trabalho é em parceria, principalmente com o protagonismo dos espíritos. Então, o espírito chama atenção aí. É orientação preciosa dos espíritos para aqueles que acreditam que são dotados de poderes especiais. Portanto, humildade e sintonia. Tá? Na realidade, o nome já diz, medianeiro, médium, é aquele que é o intermediário da comunicação dos espíritos. Então, a gente tem que ter a plena consciência que o trabalho é sempre deles, tá? Nós temos responsabilidade, sim. Eu já falei em aulas passadas, é estudar sempre e estar em condições psíquicas, físicas, né, e orgânicas, ou seja, também trazer para a sua seara diária a reforma íntima. Essa é a parte que cabe aos médiuns para a sua mediunidade. Vejamos a orientação e alerta dos espíritos para os inconvenientes e perigos da mediunidade nas questões 221 e 222. Mediunidade não é doença. Por que Kardec afirma isso? Tá? É uma afirmação de Kardec. Porque, na época, muita gente acreditava, tá, que se houvesse qualquer manifestação de um espírito ou houvesse qualquer tipo de alteração da pessoa, aquilo poderia caracterizar uma doença. Só você lembrar que o médium Zélio Fernandino de Moraes, com 17 anos, foi levado a uma mesa mediúnica em Niterói, porque ele estava tendo manifestações mediúnicas, tá? E ele, na realidade, estava ali sendo precursor do trabalho e da chegada da Umbanda, tá, ao Brasil novamente, porque a Umbanda ressurge no Brasil, ela não foi nascida especificamente, ela ressurgiu porque em épocas passadas a Umbandã fazia parte das crenças das crenças tupi-guarani e por aí vai. Tá? Então, sua prática conduz, sim, à fadiga, que necessita repouso. Outra frase que vale a pena você repensar. A prática mediúnica desgasta, tá, o médium. Então, é necessário, sim, o repouso, não só físico, mas principalmente psíquico. Vejamos abaixo os sintomas observados em pesquisa pelo médico neurocientista Sérgio Felipe. O Sérgio Felipe talvez tenha sido o maior precursor sobre o estudo da pineal no Brasil. Ele é um médico neurocientista e professor da USP, tá? E ele tem importantes contribuições para todos os médios ficarem atentos a essa necessidade. Então, nós vimos isso num vídeo, tá? Em nossa aula 23, tá? Eu recomendei, né, a assistência do vídeo, mas não cheguei a passar. Mas eu vou aqui recuperar o que ele diz. Uma interferência espiritual provoca uma reação orgânica. Por exemplo, quando uma pessoa entra no estado de transe mediúnico, né? Nos estados de incorporação, obsessão ou possessão, a pessoa tem reações orgânicas muito peculiares.
No caso das incorporações, verificamos aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo sanguíneo na cabeça, né, no cérebro, aceleração cardíaca, aumento do fluxo renal e diminuição da taxa de glicose, hipoglicemias. Então, repara, o Sérgio Felipe chama atenção, e para quem trabalha com processos de incorporação, sabe que isso é verdadeiro. Por exemplo, na Umbanda, após, principalmente no desenvolvimento mediúnico, após haver trabalhos de incorporação, o médium é praticamente obrigado a beber água, tá? Como eu já falei para vocês, a água gravitacional oportuniza uma recuperação ao médium. E tudo que Sérgio Felipe fala, ele prova, ou seja, ele traz pesquisas que mostram o porquê ele está falando aquilo. Então, não é uma coisa que ele acredita, que ele acha, tá? É que ele comprovou, ok? Então, guarda esse nome, Sérgio Felipe. Tem vários vídeos dele no YouTube que vocês podem procurar e verificar, né, o que ele traz de importante para os médiuns entenderem melhor. Já nos casos de obsessão, continua o Sérgio Felipe, verifica-se alterações epiletiformes, que são crises parecidas com epilepsia, tá? Ou alterações de comportamento, caminhando para o transtorno bipolar, moléstias autoimunes. A obsessão é nociva para o ser humano, tá certo? Então, a gente verificou, por exemplo, em várias passagens de cura de Jesus, que os espíritos obsessores, quase sempre em processo de possessão, faziam os doentes, né, as vítimas, se jogarem no chão e parecerem que estavam tendo um ataque epilético, tá? Então, hoje, isso é cada vez mais raro, porque a espiritualidade superior não vem deixando, e o umbral está se esvaziando. Nós nos aproximamos do mundo de regeneração, e no mundo de regeneração não tem a mesma relação que temos no nosso atual mundo, que é de expiações e provas. No nosso atual mundo, nós temos a terceira dimensão, que é onde estamos encarnados, e a quarta dimensão, onde estão os espíritos. Nós vamos passar diretamente para a quinta dimensão, no mundo de regeneração. E lá não tem esse conceito de umbral, tá certo? Então, e de interação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado é íntegro, é total. Ok? Então, nós estaremos passando, no nosso caso de encarnados, da terceira para a quinta dimensão, a partir de 2057, segundo o nosso querido Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, confirmado várias vezes por outros médios, entre eles o Divaldo Franco. Ok? Cabe ao médio ser prudente e consciente para casos de abstenção ou moderação de seu trabalho mediúnico. Lembremos-nos que, ao nos disponibilizarmos para o trabalho, estaremos acionando nosso organismo e sistemas do corpo físico e sutil para oportunizar a interação com a espiritualidade. Logo, temos que estar em equilíbrio físico e moral para sermos bons medianeiros. Eu falei na aula passada e repito agora, né, principalmente se isentar de comidas pesadas, tá? Também é importante se isentar da atividade sexual, tá? Qualquer tipo de droga, principalmente bebida e cigarro, de preferência. Muitos médios não acreditam nisso e fumam antes de começar, né, o trabalho. Isso é totalmente imprudente. O cigarro causa danos ao organismo físico, principalmente ao cérebro, tanto quanto a bebida, tanto quanto qualquer outra droga, ok? Então, aqueles que fumam, por favor, sintam-se alertados para evitar
tá, no dia em que vocês estarão fazendo o trabalho mediúnico. Até porque atrapalha o processo de interação entre os chakras do encarnado com o desencarnado, ok? Muita gente parece que não entende isso e fuma parecendo uma chaminé antes do trabalho mediúnico, tá? No trabalho, durante o trabalho, isso pode sim ser um problema que prejudique a interação entre as duas dimensões, ok? Então, fica o alerta aí para os médios, por favor, não fumarem no dia do trabalho mediúnico. É muito perigoso excitar ou exercitar a mediunidade em crianças. Kardec chama atenção para isso. Por que, Marco? Por que ele chama aqui? Aí vem a explicação. Porque esses organismos fracos, né, principalmente até 7 anos, né, onde está ainda iniciando a formação dos talos energéticos e dos próprios chakras, tá? Então, eles têm um organismo físico e sutil bem sensível, tá? Então, fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Palavras de Kardec. O trabalho com elas deve centrar-se na educação moral. Porém, quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição e ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada ou superexcitada. Então, tem pessoas, normalmente, né, que já trabalham mediunicamente, e aí tem filhos, e verifica que o filho está já com possibilidades mediúnicas, fica querendo levar ele para o centro espírita, levar para o terreiro de Umbanda. Não façam isso, tá? Porque você pode estar produzindo, sim, um desgaste desnecessário para esta criança, principalmente crianças, né, até 7 anos, tá? Quando o organismo físico e sutil. Ok? Então fica a dica aí para vocês que Kardec nos apresenta. Outra dica: mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercesse senão sob os olhos de pessoas experimentadas, que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram, ou que vierem, né, que se apresentarem. Vê-se, depois disso, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter da criança. Todavia, o que resulta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando não é espontânea, e que, em todos os casos, é precioso nisso usar uma grande circunspecção, ou seja, uma prudência, e ter critérios para permitir esse nem o exercitar, nem o encorajar nas pessoas débeis, pessoas fragilizadas, doentes, tá? Às vezes tem mediunidade, mas não adianta você querer forçar ou levar para o trabalho porque acha que vai melhorar, não vai. Tá? Muita gente fala assim, eu estou gripado, eu estou assim, estou assado, e eu vou para o trabalho assim mesmo porque eu vou ficar bom. Tá? Esquece, nesse momento você está esquecendo que o órgão tá? Para que você possa desenvolver um bom trabalho. Caso contrário, você vai desgastar mais esse organismo. Então, por isso, né, é de bom alvitre, tá? É de bom senso que a pessoa debilitada por qualquer tipo de doença se isente do trabalho mediúnico, porque existe desgaste físico, sim, e desgaste também do corpo sutil, particularmente os chakras que estarão envolvidos no tipo de trabalho. É preciso disso afastar por todos os meios possíveis aquele
menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há neles predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. Então, Kardec chama atenção, porque na época era muito comum desequilíbrios psíquicos, tá? Então, Kardec chama atenção. Hoje a gente já não vê, né, esse quadro, mas ele deixa claro aqui, caso ocorra, né, é bom você lembrar disso. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa, né, de superexcitar a mediunidade, é dirigir suas preocupações para o outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Tá? Então, eu acho que fica bem claro, né, segundo o nosso querido Allan Kardec, que é necessário prudência, é necessário critério para colocar uma pessoa no trabalho mediúnico, porque o desgaste é real. Como eu disse, desgaste do corpo ou desgaste do corpo sutil, que também pode levar a desequilíbrios, ok? Bom, eu não gosto muito do Paulo Freire, tá? Deixo isso muito claro, tá? Acho que o método Paulo Freire é um método que no Brasil não cabe bem. Mas eu tenho algumas coisas dele, algumas frases dele, que eu gosto, tá? Um exemplo, tá? Conhecimento não se transfere, né? O conhecimento se produz, a própria pessoa que produz. Então, eu não passo conhecimento para você, tá? É você que produz, eu passo informação. Você que produz o conhecimento que você coloca em prática e verifica a veracidade, tá? Essa frase é do Paulo Freire, tá? E essa outra frase também, eu gosto muito dele. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas é que transformam o mundo, tá? Então, como eu disse a vocês, apesar de eu não gostar do método Paulo Freire, tá? Eu aprecio, sim, algumas coisas que eu considero muito boas, algumas frases, algumas sacadas que ele teve que eu considero muito boas. Tem lá de Chardin, tem uma passagem interessante que ele fala o seguinte: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Tá? Então, essa frase de Taylor de Chardin, ela simplesmente resume uma frase que é muito comum no Espiritismo, né? Que é dizer que o mundo dos encarnados é uma espécie de mata-borrão do verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E Taylor de Chardin chama atenção para isso, ok? Quando você admite a ignorância, você está abrindo a porta da sabedoria. Sócrates fala isso. Sócrates é um grande contribuidor, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vê várias reflexões que Sócrates nos traz. Tá? Então, repara, para que você realmente busque o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria. Sabedoria é agir, né, utilizando o conhecimento de forma a prestar serviço à comunidade ou a alguém. Tá certo? Então, quando você admite que você não sabe, você está abrindo a porta da sabedoria. Tá? Sócrates deixa isso muito claro e eu concordo plenamente com isso. Então, isso evita, inclusive, processos de vaidade, de pessoas que se acham soberanas, que sabem muito, tá? E, como diria Isaac Newton, o que nós sabemos é uma gota d'água e o que nós desconhecemos é o oceano. Então, existem vários outros autores que corroboram com essa frase de Sócrates. E aqui, para finalizar, uma frase de André Luiz. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Ou seja, no relacionamento humano, e a gente viu isso na aula passada, tá? Você tem que ser educado. Educação é educere. Então, educere significa, né, do latim, alguma coisa
que você tira de dentro. Educação vem de dentro. Ninguém educa ninguém. O que você faz é nortear princípios para a educação. A educação é o próprio espírito que se educa, ok? Então, nas lutas habituais, ou seja, no relacionamento humano, não exige a educação do outro, tá? Demonstre a sua, ok? Reflita cada frase desse slide. Entenda que nós podemos mudar tudo que não nos traz paz, equilíbrio e sabedoria. Só depende de nós estarmos conectados com fé em Deus. Lembrando, a palavra fé vem do latim fides, que é um substantivo, né? Todo substantivo precisa de um verbo. Mas se eu recuar a palavra fé para o grego, ela é verbo, tá? Pisotes. E todo verbo indica uma ação. Que ação é essa da fé, Marco, que nós temos que ter para acreditar, né, essa ação que nos dá o alicerce em Deus? Tá? Essa ação é você acreditar, né, o que você pede, se for uma prece, por exemplo, você já conseguiu. Então, se você já conseguiu, você agradece, tá? Para que isso ocorra, é necessário o mentalismo, você imaginar. Então, a fé está ligada intrinsecamente a essas duas coisas: ao mentalismo, tá? Que é a projeção, tá, ideoplástica daquilo, por exemplo, que você pede, e ao conceito de acreditar que aquilo que você pediu, por exemplo, numa prece, já está sendo realizado. Então você agradece, né? Isso é o chamado efeito Isaías, ok? Então, a nossa aula de hoje é curtinha, tá? Eu espero que vocês tenham observado os pontos importantes que Kardec nos traz, né? E tirem proveito. E qualquer dúvida, por favor, passem para a Simone, que ela me passa pelo WhatsApp e eu tenho o maior prazer em responder. Então, meus queridos irmãos, bom domingo para vocês. Atma Namastê, que a paz de Jesus esteja convosco e em todos os lares daqueles que estiverem com a sua fé em dia. Beijo no coração. Um abraço.